Amém. Nós temos meditado sobre o fogo santo há vários domingos. Antes disso, eu queria ressaltar uma pessoa que eu fiquei muito feliz de ver aqui, Gessé Emídio Sabino. Seja bem-vindo, irmão. A casa é sua, tá? Muito bom te ver aqui. Nós temos meditado sobre o fogo santo e desde uma mensagem que o pastor Carlos Emídio começou a pregar, várias células meditaram sobre esse tema, efeitos do fogo santo. Semana passada, eu acredito que Deus nos deu um banquete aqui, domingo à noite. Acabou o culto, quem estava sentado do meu lado era a Rayane. Eu falei assim, cutuquei a Rayane, falei, Rayane, eu sou pastor na mesma igreja desse cara que está pregando aí. Palavra de Deus demais. Como no dia 17 eu não estava aqui, eu fui para o YouTube e assisti a mensagem do Carlos Emídio falando sobre avivamento. E aí fica mais uma informação, esse canal é muito útil. Tem um canal da Igreja Betânia que semanalmente nós estamos colocando nossas mensagens em vídeo, estamos melhorando também. E eu não podia falar sobre algo diferente, porque isso tem mexido muito com o meu coração. Eu vou tentar falar sem chorar, porque essa semana para mim tem sido uma semana muito especial diante de Deus. Desde domingo eu vim aqui na frente e falei, Emerson, Deus falou muito ao meu coração. Deus tem mexido comigo sobre avivamento. Eu peguei um livro, decidi trazê-lo. Eu peguei um livro para ler, um livro que eu já li 2 vezes, e que eu falei, eu preciso reler algo sobre avivamento. Eu fui naquele que eu acho que é o melhor, porque tarda o pleno avivamento, e eu indico esse livro, se todos os crentes dessa igreja lessem esse livro, porque tarda o pleno avivamento é um livreto, se eu não me engano ele tem 125 páginas apenas. Você pode deliciar nesse livro, mas o prefácio do livro fala que ou você ignora tudo que está escrito naquele livro, ou você vai se dobrar de joelhos clamando a Deus por avivamento, porque tarda o pleno avivamento. Eu comecei a ler esse livro, e diante de tudo que nós temos ouvido, diante dessas leituras, Deus tem avivado muito, muito, muito a minha alma, mas eu tenho pedido, Deus, um avivamento mesmo, um tempo precioso para nós, e eu não quero ser redundante de pregar sobre um tema muito semelhante que o pastor Carlos Emídio pregou no último dia 17, mas nós vamos falar hoje sobre acenda o fogo. Pastor Emerson, na semana passada, ele falou, não apague o fogo. Não apague o fogo, e ele deu N motivos que nós apagamos o fogo que Deus acende no nosso coração, e que nós, com o passar dos dias, nós vamos apagando esse fogo, e daí a pouco esse fogo já nem existe mais em nós. E hoje eu resolvi falar sobre acenda o fogo, porque nós precisamos muito atear fogo no nosso coração. Nós precisamos muito de um avivamento que incendeie, nós precisamos muito do batismo com fogo, para que nós possamos fazer a diferença neste mundo. E eu estava pensando que de 2015 para cá, quando nós iniciamos o nosso projeto, nós reestruturamos a nossa igreja, a nossa forma, a nossa organização, melhoramos o apoio aos ministérios, melhoramos o trabalho com a igreja em células, iniciamos nossos treinamentos, formamos líderes. Eu acredito que nós avançamos muito de lá para cá. Eu acredito mesmo, meu coração se enche de alegria quando nós estamos aqui oferecendo o 2º módulo do Avance, que é um curso que eu sonhava há tanto tempo. E quem tem participado, eu acredito que tem gostado, porque para mim tem sido bom demais. Não é porque eu sou o professor, não, juntamente com o pastor Emerson, mas eu tenho aprendido muito. E eu acredito que nesse período, nós começamos a ver algumas fagulhas. Nós começamos a perceber o movimento de Deus no meio de nós. Nós começamos a perceber pessoas muito diferentes no nosso meio. Não é verdade? Eu acredito que todos nós, de vez em quando, se depara com alguém aqui na igreja e fala assim, é da igreja ou não é? É membro ou não é? É visitante? Quase todos os pastores, se não todos, já passamos pela vergonha de dar boas-vindas a alguém que já está conosco há alguns meses. Mas eu acredito que isso são fagulhas daquilo que nós começamos a fazer.
E diante de alguns desafios enfrentados nas células, na minha célula, em outras células que eu supervisiono, eu comecei a me questionar muito sobre o que ainda falta. O que ainda falta para que a gente rompa? O que ainda falta para que aquela visão que Deus nos deu se torne realidade? O que ainda falta para que a profecia recebida no ano de 2014, que nós cresceríamos 25 anos, no período de 5 anos, se cumprisse em nós? E um dia, numa célula, onde poucas pessoas foram, o Espírito Santo me respondeu. E eu saí de casa com um questionamento, falei com a Rafa, e voltei para casa com uma resposta. E a resposta que Deus me deu é necessário aumentar a presença de Deus. É necessário aumentar o fogo do Espírito. É necessário aumentar o fogo. E eu espero que nessa noite, você saia pelo menos com uma disposição no seu coração de orar como você nunca teve antes. E nós vamos meditar sobre isso. Acenda o fogo. Curve sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. É bom demais te louvar. Como foi gostoso esse tempo, Deus, que nós passamos aqui cantando para o Senhor, atribuindo a glória ao Senhor, pedindo fogo, pedindo avivamento, elogiando o Senhor. Mas nós pedimos, Deus, que o Senhor agora venha nos visitar de uma forma diferente, Senhor. Venha nos visitar com poder nessa noite. Venha nos visitar com um batismo semelhante àquele que encheu os discípulos de poder. Não falo de emoção, falo de poder, poder constante do Senhor. Poder que rompeu anos, poder que não acabou ao final do culto, poder que não acabou depois daquela reunião, mas poder que apenas se iniciou depois daquela reunião, mas encontrou o coração de homens como palha, que começaram a se incendiar cada vez mais. E é isso que eu peço ao Senhor: incendeie nossos corações nessa noite, incendeie nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A primeira afirmativa que eu quero fazer é essa: nós precisamos ser avivados. Temos falado tanto de avivamento. Nós precisamos aumentar o fogo, precisamos aumentar a presença de Deus em todos os lugares onde nós estivermos. Nas nossas células precisam ser células cheias da presença de Deus. Nossos cultos precisam ser cultos marcados pela presença de Deus. Nossos devocionais, momentos a sós com Deus, precisam ser momentos marcados pela presença de Deus. Irmãos, eu quero começar pedindo a você que lembre o último devocional que você teve, onde você não se conteve em lágrimas diante do Senhor. Não falo por problemas, não falo em lágrimas pedindo a Deus um socorro, falo em lágrimas contemplando a santidade do seu Deus. Qual foi o último momento onde você prostrou-se diante do Senhor e falou assim: eu não quero sair daqui por nada, eu quero ficar aqui diante do Senhor? Nossos tempos a sós com Deus precisam ser cheios da presença de Deus. Nós precisamos urgentemente de um avivamento. Um dia um certo pastor na história da igreja, ele pregou uma placa na porta da igreja, e ele disse assim: ou seremos avivados ou morreremos enquanto igreja. Ou o Senhor nos aviva ou fecharemos as portas. Que ousadia, mas que verdade. Não justifica ser uma igreja que não experimenta do Espírito Santo de Deus. Seremos latas vazias. Tanto buscamos um avivamento, mas eu ainda acredito, e eu quero diferenciar isso bem rapidamente. Eu ainda acredito que muitos ainda não sabem o que é realmente um avivamento. Eu ainda acredito que muitos confundem avivamento com Pentecostes. E eu queria diferenciar isso. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1 e do capítulo 2 do livro de Atos. Atos, capítulo 1, vamos ler primeiramente do 1 ao 8. O médico Lucas, escrevendo essa carta a Teófilo,
Ele diz assim: em meu primeiro livro, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém até que do alto, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei. E aí agora nós vamos ler até o versículo 8. Da qual falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 6. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele respondeu: não compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder ao descer sobre vós, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo de um monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração. Capítulo 2, versículos de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos vindo de todas as nações do mundo. Versículo 14 do capítulo 2. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu a multidão: homens da Galileia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso com atenção. Versículo 37, no capítulo 2. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito. Só mais 2 versículos, versículos 41 e 47. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse texto de Atos, ele é espetacular, porque ele mostra o início da igreja. Ele mostra o Espírito Santo revestindo aquele povo de poder. Mas antes de falar de avivamento, eu só quero explicar o que é Pentecoste. E que Pentecoste não é avivamento. Eu percebo que muitas vezes pessoas oram por avivamento esperando receber dons do Espírito Santo. Pessoas oram por avivamento esperando orar em línguas. Oram por avivamento esperando receber dons de profecia. Mas o avivamento, ele não é necessariamente marcado por dons. O Pentecoste, sim, é o Deus entregando dons à sua igreja. Naquele dia tinha um projeto muito específico de Deus. Deus enche ele com o Espírito Santo, derrama sobre aqueles homens e mulheres que estavam ali, 120. Enche eles com o Espírito Santo. E eles começam a falar em línguas, eles começam a orar, eles começam a fazer uma série de coisas. E eu percebo muitas vezes que na igreja, nós estamos muito mais interessados nos dons que são para a edificação da igreja do que no avivamento.
Estamos muito mais interessados no sentir a presença de Deus do que no fazer Deus conhecido. Estamos muito mais preocupados com a nossa emoção do que com a realidade lá fora. E eu queria falar algo aqui que não vou falar igual Paulo fala, digo eu, não o Senhor. O Emílio depois e o Emerson consertam na frente do púlpito. Talvez vão ter que precisar. Eu estava pensando essa semana, por que tantas pessoas manifestam dons do Espírito, principalmente o dom de línguas, mas não são avivadas por Deus? Por que tantas pessoas falam em línguas? Nós vemos muitos falando em línguas, mas nós vemos poucos com sede de almas. E eu não sei, mas eu fiquei pensando que talvez o dom de línguas ele é muito usado porque ele é o mais fácil de ser inventado. Porque não dá para inventar dom de operação de maravilhas. Não dá para inventar profecias, porque você pode ser julgado por elas. Mas eu tenho um zelo, eu acho que nós precisamos ter um zelo e um cuidado de saber se realmente o que nós temos é Deus quem nos deu. Eu acredito mesmo que Deus derrama dons de línguas, de profecia, que Ele enche a tua igreja, mas eu tenho muito medo, porque aparentemente os outros dons eles têm ficado escassos, quando o dom de línguas ele é o 5º dom da lista. E Deus ainda fala, se você ora em línguas, ore a Deus para que você interprete. Eu fiquei pensando muito se eu falaria sobre isso, porque é um achismo, não é uma doutrina. Mas eu me preocupo, porque eu percebo muitas pessoas usando dons do Espírito Santo sem serem cheias do Espírito Santo. Porque quando você confronta muitas vidas de pessoas que oram em línguas, com vidas de homens marcados pela presença do Espírito Santo, tem um contraste enorme. A grande característica do Espírito Santo no nosso meio não são manifestação de dons. A grande característica da presença real do Espírito Santo é poder. Poder para testemunhar de Jesus Cristo, poder para falar de Jesus Cristo, paixão, fogo que queima na alma. Fogo que queima na alma quando vê um pecador indo para o inferno. Esta é a característica de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo que tem o coração avivado, não é aquele que busca a alegria na casa do Senhor, mas é muitas vezes aquele que chora no secreto por almas. É aquele que clama no oculto, e que muitas vezes ninguém ouvirá falar o seu nome. É sobre esse batismo com o Espírito Santo que eu me refiro nessa noite. É sobre este fogo que nós temos que queimar, acender no nosso coração. É essa chama do avivamento que eu clamo a Deus que se acenda em cada coração nessa noite. Não um avivamento que nos comova. E eu acredito que Deus dá a gente dons. Eu acredito que Deus batiza com o Espírito Santo. Nós temos experimentado isso. Eu experimento isso na minha vida. Mas eu acredito que tem mais. Eu acredito que a marca do apóstolo Paulo não era que ele orava em língua mais do que todos. E ele afirmou isso uma vez. Mas ele fala, diante de vocês eu prefiro falar 10 palavras que vocês entendam. Mas 10 palavras cheias do poder de Deus. O apóstolo Pedro, quando pega a palavra depois do dia de Pentecoste, assume aquele púlpito. E ele começa a pregar. Ele não ora em línguas. Ele não traz revelação de pessoas específicas. Ele dá uma palavra das mais duras possíveis. E as pessoas falam assim, o que faremos então diante da ira de Deus? E Pedro fala, arrependam. Arrependam-se dos seus pecados. O avivamento que nós precisamos é o avivamento que a igreja de Atos recebeu. Avivamento, na etimologia, na raiz da palavra, significa vivo rápido. Trazer à vida aquilo que está morto de forma rápida, de forma imediata,
E isso é uma ação do Espírito Santo de Deus. Então, quais são as características do avivamento? Que fogo é esse que nós precisamos buscar? Que fogo é esse que não é sapatear? Que fogo é esse que não é ter revelações do terceiro céu, como Paulo teve? E Paulo fala que o Senhor colocou nele um espinho na carne para que ele não viesse gloriar das revelações que ele teve. Ou seja, o fim último da vida do apóstolo Paulo não foi ter revelações do céu, e ele teve. Meu irmão, você tem noção do que é ser levado, como Paulo chama, ao terceiro céu, ou seja, a morada de Deus? Se falar de terceiro céu, podemos pensar que o primeiro céu é o visível, o segundo céu é o universo, o terceiro céu é a morada de Deus. Mas Paulo foi levado lá. E ele fala que ele volta e ele fala, olha, para que eu não me orgulhasse do que eu vi, Deus me colocou um espinho na carne, que muitos especulam isso até hoje. Supomos algumas coisas, mas nada é certo. Mas Paulo não se gloriava disso. Paulo fala que ele se gloriava nas fraquezas. Paulo se gloriava na dependência que ele tinha da pessoa de Jesus Cristo. O ministério do apóstolo Paulo foi marcado pela presença do Espírito Santo. Quando aquele homem abria a boca, pessoas eram transformadas. Se não eram transformadas, a cidade virava de cabeça para o alto. Por isso eles os expulsavam. Mas muitos de nós falamos que somos avivados, mas não conseguimos confrontar o pecado. E a primeira característica de um avivamento genuíno é poder para testemunhar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos 4:33 fala assim: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Com poder, os apóstolos anunciavam a ressurreição de Cristo. Charles Finney fala que a maior necessidade de nossos dias é poder do alto, e eu concordo com ele. Nós não precisamos de mais conhecimento, apesar de ser importante, de ser necessário. Nós não precisamos de melhores estruturas de templo. Nós não precisamos de mais conforto. Nós não precisamos de músicos melhores, de som melhor, apesar que tudo isso é bom. Nós precisamos de poder do alto. Poder do alto. Pedro levantou num dia e 3.000 pessoas se converteram. Levantou de novo, mais 5.000 se converteram. Isso é poder do alto. Não devemos ter a ousadia de pregar o Evangelho sem sermos batizados com o Espírito Santo e esperarmos resultado desta pregação. Essa é uma fala que eu acredito que Deus trouxe no meu coração nessa semana. Eu não posso ter a ousadia de pregar o Evangelho sem ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê, pastor? Então eu não tenho que pregar? Tem. Mas você tem que ser cheio do Espírito Santo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a obra de salvação, ela não é humana. Ela é pelo Espírito Santo. E o efeito só virá quando homens cheios do Espírito Santo falarem da parte de Deus. É por isso que eu acredito que nós chegamos num ponto na vida da nossa igreja, de organização, de estratégia, de modelo, de funcionamento, que nós estamos num ponto onde ou o Senhor Jesus nos enche com o Espírito Santo, nos aviva, nos batiza, ou nós vamos estagnar e não vamos sair daqui mais. Não temos nada mais que fazer humanamente, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é um clamor do Senhor para o seu coração nessa noite. Isso é um clamor do coração de Deus para a igreja. Nós estamos no ponto, ou o Senhor nos aviva, ou não podemos continuar caminhando. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando isso
que nós não devemos ter a ousadia de pregar o Evangelho sem ser cheio do Espírito Santo, porque nem os apóstolos tiveram essa ousadia. Jesus disse para eles: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E nós lemos aqui, o nome dos homens que estavam ali esperando era Pedro, João, Tiago, André, Filipe. Quem somos nós diante desses homens? Quem somos nós diante do apóstolo Pedro? Quem somos nós diante de Tiago, diante de João? João que teve a revelação do Apocalipse, quem somos nós? Mas esses homens ficaram em Jerusalém esperando, para depois iniciar o seu ministério, para depois começar a pregar o Evangelho. E eu falo isso para cada líder de célula que está aqui: nós somos pregadores do Evangelho, sim, e você precisa ser cheio do Espírito Santo, sim. Não importa a sua idade. Eu estou olhando o Nicolas aqui, que eu acho que é um dos mais novos líderes de célula que nós temos junto com a Fernanda. 16 anos. Mas temos líderes de célula com mais de 60, 70 anos. Do Nicolas ao mais velho, precisa ser cheio do Espírito Santo. A nossa mensagem só carregará poder quando nós recebermos esse poder do alto. Permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. A fala para nós essa noite é: permaneçam no seu quarto de porta fechada, até que do alto você seja revestido de poder. Permaneça com seus joelhos dobrados e chorando diante de Deus, até que do alto você seja revestido de poder. Não saia. Não saia, não façamos a obra de Deus sem Deus. Não façamos a obra do Espírito Santo sem o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos amar o Espírito Santo. Precisamos ter poder no falar. Precisamos ter poder ao testemunhar. Precisamos falar com paixão, com amor que vem, o fogo que vem do coração de Deus para o nosso coração. Permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas uma coisa que nós temos é o imediatismo, não é? Às vezes nós fechamos a porta do nosso quarto um dia, não sentimos nada e nunca mais voltamos. A experiência dos apóstolos nos ensina que Jesus não disse quanto tempo ele demoraria. Ele falou: ficam esperando. Demorou cerca de 50 dias. Mas poderia ter demorado anos. E eu creio que os apóstolos daquela igreja ficariam esperando em oração. Eles estavam ali diariamente orando, e eu creio que a oração deles é: Senhor, aguardamos o Teu Espírito Santo. Senhor, enche-nos com o Teu Espírito Santo, batiza-nos com fogo, batiza-nos com o Teu Espírito Santo. O Senhor prometeu isso. Primeiro, então, característica do Espírito Santo, do batismo, do avivamento, é poder para testemunhar. Segunda característica que nós experimentamos quando somos uma igreja avivada são conversões genuínas. Em uma igreja avivada não é o barulho a sua marca, mas o quebrantamento, arrependimento e conversões. Avivamento vem quando uma igreja se prostra em arrependimento. Essa fala, quem disse foi o nosso pastor Carlos Emílio hoje aqui pela manhã. O avivamento vem quando uma igreja se prostra em arrependimento. Não existe avivamento orgulhoso. Não existe avivamento envaidecido. O avivamento ele é marcado pela humildade, pela humilhação, pela sensação de que você não é nada, mas que você precisa desesperadamente do Espírito Santo de Deus. Terceira característica, além de poder e conversões, foi a mensagem que o pastor Emerson pregou aqui na semana passada. O Espírito Santo é o agente da santificação. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja de crentes santos. É uma igreja de pessoas cheias do poder de Deus, mas de pessoas que renegaram a sua vontade para viver a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque receberam do Espírito Santo, tem o Espírito Santo habitando dentro delas. Abrir mão do mundo para ter o Espírito Santo é incomparável. Se você não ouviu a mensagem do pastor Emerson,
não foi filmada, né? Mas eu acredito que tem áudio. Tem áudio, já deve estar no site da igreja. Entra no site, não apague o fogo, mensagem pregada aqui semana passada, onde o pastor Emerson vai falar sobre a santificação, o Espírito Santo como agente da nossa santificação. Santidade é característica de uma igreja avivada. Um avivamento é caracterizado por uma profunda convicção de pecados. Irmãos, nós lemos em alguns livros como avivamentos que ocorriam com Charles Finney, que o homem entrava em lugares e pessoas começavam a tremer, não era de emoção, era de convicção de pecado, e começavam a gritar, como gritaram para Pedro: o que faremos? O que faremos para ser salvo? Eu anseio ver um dia em que pecadores começam a entrar na nossa igreja perguntando: o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para encontrar Jesus? Eu percebo que muitas vezes nós precisamos fazer isso, ensinar, ir até o fim, insistir, pregar, anunciar para pessoas, mas nós precisamos de mais pessoas vindo, tocadas pelo Espírito Santo, já movidas no coração, entrar neste lugar e perceber uma atmosfera diferente, e começar a falar: o que eu faço para ser salvo? Um dia um homem chamado Jonathan Edwards pregou uma mensagem. O tema da mensagem era pecadores na mão de um Deus irado. Apesar de ser um intelectual dos melhores naipes, Jonathan Edwards diz a história que ele não enxergava tão bem. E ele prega o seu sermão lendo à frente da igreja com uma vela, uma lamparina acendendo o seu sermão. E ele falava, lendo aquilo que estava escrito. Esse sermão ele pode ser encontrado facilmente na internet. Você pode procurar lá: pecadores na mão de um Deus irado. Você vai ler na íntegra aquilo que esse homem pregou. E eu posso pegar aquele sermão e fazer a mesma coisa. Você pode pregar aquele sermão, você pode decorar aquele sermão, mas o que realmente fez a diferença naquele homem não era o sermão que ele pregou, era o Espírito que estava no coração dele. E a história conta que as pessoas agarravam-se nos bancos com medo de estar caído no abismo. Não eram as palavras ditas, era o poder de Deus, do Espírito Santo na vida daquele homem. Avivamento. Avivamento. Eu li uma frase essa semana que eu acho que, pastor Emerson, você que lida mais com jovens, que lida muito com a questão do pecado na juventude, eu li uma frase que para mim é a solução de todo o conselho, a segunda solução de todo o conselho. A primeira é: enchei-vos do Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Todo jovem que vier com problema, qualquer área, encha do Espírito. Mas como está a solução? Não precisamos ensinar as pessoas a parar de pecar. Precisamos ensinar as pessoas a orar. Não dá para chegar diante de Deus em pecado e sair de lá em pecado. Eu não falo de oração que eu dobro o joelho e peço para minha mãe, para meu pai, para minha avó, não, gente. Não é esta oração que eu estou falando. Não é esta oração que eu dobro, que eu chego no final do dia, cansado, e falo assim: Senhor, obrigado, amém. Não é essa oração que vai nos livrar do pecado. É aquela oração quando você percebe, tem a consciência de que você está entrando diante da presença de um Deus que é santo, santo e santo. Quando você percebe que você é indigno de estar ali, mas que pela graça os portais foram abertos para você e você tem um acesso direto por meio do Espírito Santo. Quando você percebe que, assim como a rainha Esther não podia estar diante daquele rei, porque se aquele rei não estendesse o cajado da graça para ela, ela morreria. Assim somos nós, entramos diante da presença de Deus. Um Deus que é santo, que é tremendo. Um Deus que é digno do louvor e da glória. E muitas vezes eu entrei diante da presença de Deus de forma indigna.
Quantas vezes eu entrei na presença de Deus sem querer estar ali? Quantas vezes? E quantas vezes eu já falei para Deus, Deus, por que o Senhor não me enche? Por que o Senhor não me toca? Mas quantas vezes o Senhor já deve ter pensado, você nem queria estar aqui, cara. Nós precisamos aprender a orar, igreja. Nós precisamos aprender a batalhar em oração. Precisamos aprender a orar. Quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. Leonard Ravenhill fala isso. Quarta característica do avivamento é a fé. Meus irmãos, se tinha uma marca da igreja de Atos dos Apóstolos, era a fé. Não era, dona Vera? Gente, um dia está Pedro entrando na porta da igreja Formosa, tinha um aleijado. E quantas vezes nos deparamos com essa situação de pessoas nos pedindo ofertas, não é? Pedindo esmola, deficientes. Pedro está entrando, ô moço, me dá R$1 para me comprar um pão. E Pedro fala assim, ô rapaz, tem nada. E não era mentira, né? Era o apóstolo Pedro. Então já dá para ver aí também que os grandes homens de Deus, muitas vezes estão quebrados. Prosperidade financeira não é sinal de avivamento interior. Pedro fala assim, então, não tem nada. E estava ele mais um ainda, estavam 2 quebrados. Mas ele fala assim, o que eu tenho, não era dele, né? Ele tinha recebido do alto. O que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. A Bíblia fala que aquele homem num salto entra correndo no meio da igreja. A fé é característica de uma igreja avivada. E quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei das promessas que Deus tem nos dado. Eu creio que Deus disse que nós cresceríamos 25 anos num período de 5, ou seja, que dobraríamos de tamanho numérico nos próximos anos. Eu creio, eu acredito até hoje. Eu creio nisso. Agora a questão é, para realizar o possível não é preciso ter fé. A fé, ela existe para realizar o impossível. Nós precisamos clamar a Deus pelo avivamento, porque o impossível acontece. Irmãos, o que são 200 pessoas para Deus? O que são? Se Deus move-nos nessa noite, se Ele fizesse. Não sei se estamos prontos. Mas se Deus nos move essa noite, amanhã essa cidade pode ser completamente diferente. Estava lendo um livro este ano, e o autor, não lembro qual livro era, o autor falando que Deus moveu um pastor para passar a noite orando por uma mensagem que ele ia pregar no outro dia, em algum país da Europa. E esse pastor passa a noite em claro, orando a Deus, clamando a Deus por poder, pedindo a Deus a autorização, a unção. No outro dia cai um pé d'água. Um pé d'água na hora do culto. E esse pastor vai para a igreja. Quando esse pastor está na hora de começar a mensagem, tinha 2 irmãos na igreja. 2 pessoas. Fico imaginando nós, pastores, o coração fala assim, cara, por que Deus me moveu com tanta veemência ontem? Por que Deus pediu tanto de mim se eu tenho que pregar para 2 pessoas? E esse pastor pregou a mensagem. Aqueles 2 pessoas vieram à frente, não lembro se converteram ou se reconciliaram, alguma coisa assim. E esse pastor foi embora, tipo assim, né? Tá bom, Deus. Aquele pastor levantou no outro dia, e quando ele saiu, ele começou a perceber que a cidade não era mais a mesma, porque aqueles 2 homens já estavam passando de casa em casa anunciando o evangelho de Jesus. E no próximo culto tinha 20, 30, 50. Eu não me lembro qual número aquela igreja chegou. Mas porque homens direcionados pelo Espírito Santo de Deus falaram da parte de Deus.
A fé precisa mover o meu coração e o seu coração diante das necessidades deste mundo. O que Deus pede dos homens é que façam, não o que são capazes, mas sim o que não são capazes. Pede que unam sua incapacidade à onipotência dele, para que a palavra impossível seja riscada do seu dicionário. Meu irmão, quando nós desafiamos a você a liderar uma célula, quando nós desafiamos a você a pregar o Evangelho, quando eu sou desafiado a pregar o Evangelho, muitas vezes a desculpa, o argumento que nós temos é: eu não sou capaz. Mas o que Deus quer não é que a partir de amanhã você passe a achar-se capaz, mas é que você una a sua incapacidade ao poder de Deus. E quando você unir a sua incapacidade ao poder de Deus, coisas tremendas começarão a acontecer através de você. Não existe fórmula mágica para avivamento. Eu poderia estar pregando aqui 3 pontos, 3 passos para obter avivamento, né? Dê 5 pulinhos, fala 50 glórias e roda 5 vezes. Primeiro, nós não encontramos Jesus às pressas. É a primeira lição. Gasta tempo. Tempo. Eu fico pensando muitas vezes no meu ministério, sobre tempo, sobre o que Deus quer. Uma oração que eu faço sempre para Deus é: eu quero estar sempre convicto que eu estou onde o Senhor quer que eu esteja. Mas eu vejo homens que demoraram anos e anos e anos e anos e anos para ter uma ação movida pelo Espírito Santo de Deus. João Batista é um exemplo. João Batista fica 30 anos nas escondidas, se preparando, sendo cheio do Espírito Santo. João Batista aparece. Quanto tempo ele aparece? Por quanto tempo ele fica em público? 6 meses. Irmãos, 30 anos de preparação para 6 meses de ministério. Mas o impacto dele vem até hoje. Ele anunciou Jesus. Ele falou: esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista preparou 30 anos para um ministério de 6 meses. A questão toda é: não existe fórmula mágica para o avivamento. Mas existem meios que nós podemos fazer, atitudes que nós podemos ter, que vai ajudar, que vai acender a chama do Espírito Santo no nosso coração. E a primeira delas é a busca pela pessoa de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Com quanto? Com todo o vosso coração. A estatura espiritual de um crente é determinada pelas suas orações. Qual o seu tamanho espiritual? É o quanto você ora. Por isso eu acredito que nós temos gigantes aqui dentro dessa igreja, que nunca vão pegar nesse microfone. É interessante que o ministério da pregação nem todos têm. Mas o da oração, que é muito mais sublime, ele está disponível a todos. O ministério da pregação é para poucos, mas a oração é para todos. Mais uma coisa que eu li essa semana, e eu quero dividir com vocês. Entendam como uma palavra de Deus para o seu coração, irmão. Deus quer te avivar. Ele quer, eu tenho certeza. Ele quer muito mais do que você jamais vai querer. Se você passar a ser o homem que mais quer ser avivado da história, você não vai chegar a querer o mesmo tanto que Deus quer te avivar. Então o problema a gente já sabe que não está em Deus, o problema está em nós. E esse autor, esse Leonard Ravenhill, ele fala o seguinte: se fôssemos tão eficientes na tarefa de enriquecer a nossa alma, quanto somos na de cuidar dos nossos interesses pessoais, constituiríamos uma ameaça para o diabo. Mas se fôssemos ineficientes no cuidado de nossos interesses, como somos nas questões espirituais, estaríamos mendigando muitas vezes. Se nós
fôssemos tão eficientes em alimentar a nossa alma, quanto nós somos em alimentar a nossa carreira, em melhorar a nossa empresa, em melhorar a nossa condição financeira, o nosso conforto, se nós fôssemos tão eficientes em alimentar a nossa alma, essa igreja se tornará facilmente uma ameaça ferrenha para o reino das trevas. Mas, se nós invertermos e falarmos que nós vamos buscar os nossos bens materiais com a mesma força que nós buscamos os bens espirituais, talvez muitos de nós estaremos pedindo esmola na porta das igrejas. Porque nós nos esforçamos tanto para muitas coisas que não são de Deus. Não entenda que eu estou dizendo que você não deve se esforçar na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua carreira. Eu acho que deve. Eu tento fazer isso na medida do possível. Me esforço na minha profissão. Estudo. Já estudei, já pós-graduei, passei num concurso público. Estudei. Mas eu não posso trocar os valores. Não posso trocar os valores. Antes de mais nada, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Antes de ganhar o mundo inteiro, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Tinha várias coisas ainda para falar, mas o nosso tempo chegou ao fim. Eu espero que você saia daqui essa noite direto para o seu quarto, feche a porta e vai orar. Se você fizer isso. Não durma antes de colocar o seu joelho no chão e falar: Jesus, eu não te conheço. Eu preciso mais do Senhor. Acenda o fogo em meu coração. Acenda o fogo do seu Espírito Santo no meu coração, Senhor. Eu não quero ter os meus olhos secos diante das necessidades do mundo. Eu não quero ter um coração conformado com a realidade do mundo, irmãos. Nós precisamos crer naquilo que nós anunciamos. Nós anunciamos que só há um caminho. Nós anunciamos que todo aquele que não vir até Jesus está perdido eternamente. Nós precisamos crer nisso e buscar o avivamento desesperadamente. Não só para a salvação dos nossos parentes, mas para a salvação de todo aquele que está perecendo. Nós precisamos chorar por almas. Nós choramos por tantas coisas dignas. O quanto nós choramos pela Amanda. O quanto nós choramos pelo pastor Emerson. O quanto eu já chorei pela Júlia. Mas o meu choro por almas precisa ser ainda maior. Porque se o pastor Emerson tivesse partido e ido para a eternidade, ele estaria na glória com o Pai. Se ele não fosse curado da sua enfermidade, ele estaria na glória com o Pai. Mas aquele que estiver perecendo e não aceitar Jesus, ele não tem mais saída. Não tem mais jeito. É uma eternidade longe de Deus. É uma eternidade longe da presença do Criador. E nós só temos uma vida para proclamar isso, igreja. Nós só temos uma vida para fazer essa cidade ouvir que Jesus os ama. Eu não sei como vamos fazer. Eu não sei. Nós temos métodos, nós temos estratégias, mas eu não sei. O que eu sei é que nós precisamos do Espírito Santo avivar o nosso coração e Ele vai nos direcionar. E talvez nós não vamos fazer nada. Talvez nós vamos ficar aqui só orando por pessoas que estão se rendendo. Eu sei de uma coisa. Nós precisamos fechar a porta do nosso quarto e clamar a Deus, como nunca clamamos antes. Eu não me lembro na minha história de vida, de ter orado por avivamento com a mesma intensidade que eu tenho orado durante essa semana. Hoje de manhã eu estava pensando que eu estou sendo consumido por essa mensagem. Eu falei com Deus: Deus, não deixe que isso passe. Nós precisamos ser consumidos por um avivamento que vai nos tirar da nossa zona de conforto,
que vai nos fazer enxergar a eternidade com muito mais valor do que nós enxergamos, que vai nos levar a amar as almas muito mais do que o dinheiro, muito mais do que os bens, que vai nos levar a ter a ousadia, talvez, de vender bens para investir em missões. A igreja de Atos fazia isso. Eles vendiam suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos. Não estou falando para você fazer isso, mas se Deus fazer, não negue. E não precisa trazer para nós também não, pode enviar para missões se for o que Deus colocar. O que eu sei é que o Espírito Santo está urgentemente clamando a nós. Clamem por avivamento. Avivamento que traz conversão de alma. Meu irmão, continue esse tempo na sua casa hoje. Clame a misericórdia de Deus. Uma certa pessoa disse que aquele homem que conseguisse levar os crentes a orar seria quem abaixo de Deus produziria o maior avivamento. Precisamos ser uma igreja que ora. Precisamos ser uma igreja que ora. Vou parar por aqui, senão a gente não vai embora. Mas que o mover do Espírito não pare no seu coração. Que não seja apenas a emoção das músicas, do culto, mas que seja um fogo que arde continuamente no altar, queimando no seu coração. Amém. Pastor Carlos Emídio, feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua paciência conosco. Obrigado por o Senhor pedir o nosso amor, Deus, de forma tão clara. Como um pai falando para o filho, me ame. É como Paulo falando para a igreja de Corinto, eu tenho rasgado meu coração diante de vocês e vocês não têm demonstrado amor por mim. É o seu Espírito falando conosco hoje, que o Senhor precisa mais de nós. Na verdade, que o Senhor quer mais de nós. O Senhor não precisa da gente, mas o Senhor quer mais de nós. Nós queremos aqui falar com o Senhor que nós também queremos mais do Senhor. Então, Deus, leva-nos de joelhos para as casas, que nós possamos aprender a passar a nossa vida de joelhos, Deus, para que o Senhor habite em pé nesta igreja, para que o Senhor reine aqui, em nome de Jesus. Abençoe aqueles que têm sido fiéis nos dízimos, nas ofertas, que têm confiado ao Senhor os seus bens. Que o Senhor abençoe essas pessoas, derrame as bênçãos sem medidas no trabalho, na empresa, onde for, na escola, que o Senhor consiga alcançar o coração de cada um de nós. Leva-nos em paz para nossas casas também, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz, em nome de Jesus. Amém. Uma semana de joelhos para nós, em nome de Jesus.